Sejam muito bem-vindos ao nosso Smart Conversation, um podcast da Cinti sobre tecnologias conversacionais. Meu nome é Pamela, sou gerente de projeto de Solutions e hoje eu vou bater um super papo com uma profissional maravilhosa do iFood. A Jéssica está aqui com a gente, ela tem uma carreira incrível, com mais de 10 anos de experiência, já passou por áreas de planejamento, áreas de estruturação e hoje vai bater um papinho com a gente sobre como funcionam projetos de mensageria. Seja muito bem-vinda, Jé. Muito obrigada, Pam. É uma honra estar aqui, obrigada pela oportunidade. E estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi, um pouco do que eu tenho feito lá no iFood e poder dividir a minha experiência como profissional. Jé, para a gente falar um pouquinho sobre projetos, eu queria que você passasse e falasse um pouquinho como que você começa um projeto geralmente dentro de uma área ou dentro de um assunto específico. Como que você se prepara e você prepara o time? Tá bom, então o meu primeiro passo sempre é entender com profundidade o problema. Então, utilizar muitos dados, conversar com pessoas e entender o contexto macro e o micro daquele problema que eu estou tentando resolver. Depois, eu sempre tento entender como aquele projeto vai se conectar às nossas metas, tanto da área quanto aos objetivos de negócio. Depois eu costumo fazer muitas pesquisas exploratórias, tentar buscar referências no mercado ou mesmo dentro do iFood para entender como uma solução que é semelhante à minha está sendo utilizada e como que eu posso aplicar ao nosso contexto. E aí uma outra coisa que eu costumo fazer, que é um aspecto muito mais muito mais pessoal meu, é entender como aquele projeto, o que é que eu vou ganhar com aquele projeto. Quando eu falo ganhar não é tirar vantagem, mas como que eu vou crescer como profissional através dele. Então, a partir disso, desse conhecimento todo, eu ganho um senso de propósito. Então, Jéssica, eu entendo que eu estando ali no iFood, gerenciando projetos de chat, projetos conversacionais, eu estou aprendendo sobre uma nova tecnologia, eu estou impactando a vida das pessoas através de uma nova forma de comunicação. Eu estou aprendendo muitas coisas com pessoas muito inteligentes e também estou podendo colocar tudo aquilo que é todo o conhecimento, toda a potência que eu tenho como profissional, eu estou podendo aplicar em alguma coisa que gera muito valor para a companhia e para as pessoas que estão ali comigo. Então, essa identificação, né, com o seu usuário e a identificação com as áreas que você ia se conectar, né, qual é a parte do processo que você ia se conectar? Foi uma parte importante para você definir logo de cara no projeto? Foi importante. O projeto em si ele foi definido a partir de um gap que a gente encontrou em um dos nossos processos e a gente encontrou a oportunidade de melhorar a experiência do usuário através da utilização de um contato proativo. Então, antes, normalmente, o cliente, quando tem algum problema com o iFood, ele abre um ticket e espera o problema dele ser resolvido. E a gente encontrou a oportunidade de se antever a isso, de através do contato ativo propiciado pelo chatbot, a gente falou assim, a gente viu que você teve um problema, a gente quer te ajudar a corrigir ele. E aí a gente impacta muito positivamente a experiência do usuário que já teve uma primeira fricção, isso ajuda a fortalecer o relacionamento com ele e com isso a gente também impacta os custos que a gente teria com o suporte. E aí o usuário deixa de abrir um ticket e, consequentemente, ele não precisa percorrer toda a jornada através da nossa central de ajuda. Boa. E entendo que nessa jornada sua, né, a conexão com múltiplos stakeholders também aconteceu. Fala um pouquinho pra gente de como foi fazer esse gerenciamento das expectativas, esse gerenciamento de como que vocês iriam agregar valor. Tá bom. Uma coisa que para mim é muito importante, acho que em tudo que eu levo na minha vida é a construção de bons relacionamentos. Então, eu sempre tento entender as pessoas que estão ali comigo, quem elas são antes de pensar nelas como profissionais. E aí, isso muda muito a comunicação que a gente está utilizando. E aí, para gerenciar as expectativas e para comunicar muito bem, é sempre importante. Primeiro, eu acho que foi importante para mim conseguir transmitir para todo mundo a importância que o projeto tinha, aquilo que a área sonhava em fazer, e depois, para gerenciar as expectativas, eu sempre fui muito clara e transparente quando, por exemplo, a gente tinha algum problema, quando algum prazo não poderia ser cumprido, e nunca tive dificuldade em pedir ajuda nesse caso. Então, o iFood tem uma cultura em que todo mundo é muito aberto, todo mundo gosta muito de se ajudar,
Então, nesse caso, gerenciar as expectativas é mais ser muito claro nas informações e também levar, quando tem um problema, a gente já levar a solução, né? Então, a gente já pensar num plano de ação, prazos para serem executados e errar rápido e corrigir rápido. Acho que isso a gente tem muito em comum, né? Sim. Quando a gente tem um projeto de conversacional, ele é muito rápido, né? Sim, porque você tem as verdade, informações de uma forma muito rápida e aí a gente pode até conseguir identificar erros ou até desvios que a gente não esperava que eles iam acontecer e eles estão ali para a gente poder ajustar. E como foi fazer o alinhamento de expectativas com a Cinti nesse momento de projeto? Tá, então com a Cinti, acho que desde as nossas primeiras reuniões, então quando a gente notou que tinha uma oportunidade no nosso processo, eu chamei vocês, eu pedi ajuda, eu mostrei nossa ideia e imediatamente eu vi que era possível a gente colocar em prática aquilo que a gente queria. Depois a gente teve a primeira reunião de Discovery, em que a gente falou muito sobre o problema que queria ser resolvido. E depois, junto com o auxílio do time, a gente foi discutindo, a gente teve sempre, o projeto foi muito a 4 mãos, então eu dizia as minhas necessidades, dizia o que eu queria, o time ia me trazendo ideias e me alimentando nesse sentido. É muito legal como essa troca é muito rica, né? Porque quando a gente tem uma abertura com um cliente tão bom como vocês, de trazer de fato as dificuldades, de trazer essa abertura, de quais são os riscos, de quais são os desafios, de quais são os possíveis erros, essa nossa troca fica muito mais fácil, né? Fica mais fácil. E uma coisa que eu sempre gostei muito durante a execução do projeto foi o quanto o pessoal estava tão envolvido e tão apaixonado quanto eu pelo projeto. Então isso fez muita diferença. Tanto que isso muda muito a forma como a gente se comunica, a gente fica muito à vontade para trocar as coisas, para dizer quando eu não estou gostando de algo, quando eu quero mudar de rota, ou quando eu quero pedir ajuda, pedir ideia. Isso foi muito importante. Eu acho que você trouxe um ponto, já é muito importante quando a gente está falando na fase de projetos, né, de mensageria conversacional. O quanto você também pôde engajar o time do iFood, né, internamente. O quanto você trouxe essa clareza e transparência, porque eu acho que essa parte fundamental em qualquer relacionamento, né? Sim. Relacionamento profissional, então nem se fala. Se a gente não tem uma transparência de como tá do seu lado, de quais são, de tudo que tá acontecendo, os nossos laços ficam super mais fortes, né? Quando a gente tem tudo, sabe de fato tudo que tá acontecendo. E me fala um pouquinho assim, foi muito difícil engajar todas as pessoas, porque a gente sabe que, né, o projeto, como a gente comentou, o projeto de mensageria tem vários passos, vários formatos, várias coisas que você precisava tomar decisão, comunicar as pessoas, manter uma visão estratégica alinhada com todo mundo. Foi muito difícil de engajar as pessoas? Eu acho que uma coisa que eu levo para tudo na minha vida é que a energia que você coloca sobre o trabalho que você vai fazer tem muito impacto sobre todos os envolvidos. Então, por exemplo, quanto mais entusiasmada, quanto mais empolgada e comprometida eu estou com o projeto, automaticamente as pessoas que estão trabalhando comigo vão ver isso e vão acabar se engajando tanto quanto eu. Então, eu acho muito importante, quando você está liderando algo, você ser a primeira pessoa a acreditar muito nisso, colocar muita paixão e não medir esforços para atingir os objetivos que você quer. Às vezes, você vai precisar cuidar de um nível de detalhe muito maior do que você viu seus colegas de trabalho cuidarem ali. Mas eu acho que isso sempre vai compensar e isso, no final, vai fazer com que você atinja o resultado que você queira, tanto para você, quanto para a companhia, quanto para o time. Já a gente falou um pouquinho sobre a questão de transparência, de envolver as pessoas, do engajamento e a comunicação do projeto. Geralmente, como isso acontece para você? Tá bom, então como você pode ver, eu tenho muita dificuldade em falar, não falo quase nada, né? E provavelmente essa é uma das habilidades que eu mais desenvolvi ao longo da minha carreira. Então, como eu acho que sempre, antes de qualquer trabalho realizado, a gente está falando de relacionamentos, então o cuidado com a comunicação é muito importante. Ao longo da minha carreira eu cometi muitos erros de comunicação e a gente vai aprendendo. Mas eu acho a primeira coisa, sempre que eu penso em comunicar o projeto, ser muito clara. Quando eu vou enviar as mensagens, os reportes e tudo mais, eu sempre considero que eu estou escrevendo uma mensagem para uma pessoa que está vendo aquilo lá pela primeira vez. E normalmente as mensagens, como a comunicação é assíncrona, a gente tem um volume de informações muito grande para lidar todos os dias, então a gente procura ser o mais conciso possível,
ainda assim dar as informações necessárias, mas fornecer um link ou uma forma que aquela pessoa que quer mais informações possa se inteirar melhor do assunto. Essa é uma das coisas que eu faço. Uma outra coisa que eu acho muito importante é quando a gente está elaborando a documentação do projeto e as apresentações, ter muito cuidado com o layout, com o design utilizado, porque as pessoas são muito seduzidas pelo belo. Então, quando a gente tem esse cuidado de colocar uma apresentação muito bonita, pelo menos para mim, isso aumenta a credibilidade do projeto. Eu não acho que é um tempo gasto à toa nisso, tanto que você faz ali o layout de uma apresentação rapidamente. E aí, quando a gente fala de comunicação, de engajar outras áreas, de ser muito transparente e tudo mais, eu também acredito que é muito importante a gente adquirir um pouquinho de conhecimento de cada área com a qual a gente está trabalhando. Então, a gente está trabalhando num app, é uma empresa de tecnologia. Então, eu preciso conhecer um pouquinho de tecnologia, de desenvolvimento de software, eu preciso entender um pouquinho de UX, eu preciso entender um pouquinho de produto, eu preciso entender um pouco de dados para eu entender como é que essas áreas funcionam, como cada uma delas pode me ajudar e também poder dialogar de forma igual para igual, pelo menos tudo bem que o conhecimento é raso, mas quando a gente tem um conhecimento prévio, o papo fica mais fácil e quando eu preciso de ajuda, preciso de opiniões e tudo mais, os insights também vêm mais rápido. Então, eu acho muito importante a gente saber um pouquinho de tudo. E pra gente foi uma experiência muito boa, né? Porque quando a gente fala de uma comunicação rápida, quando a gente fala de uma comunicação direta, uma comunicação bem transparente sobre o que está acontecendo, né, do lado de vocês, o projeto flui muito melhor, a questão da confiança entre os dois lados flui de uma forma bem estruturada. E para você, como que foi essa relação da comunicação com a Cynthia? Eu considero esse um dos pontos altos do projeto, provavelmente é o que eu vejo mais valor, porque desde o início, como a Cynthia estava muito envolvida e tão engajada no projeto quanto eu, então foi muito fácil a gente seguir com as reuniões, com os reportes, e mesmo com aquelas, quando a gente manda mensagem, precisa de ajuda de última hora, para resolver os problemas que apareceram ao longo do dia. Então eu sempre tive pessoas muito dispostas a me ajudar sempre, a me orientar quando eu tinha alguma dúvida, e principalmente para me ajudar a gerar ideias, conforme o projeto ele foi evoluindo, eu tinha pessoas ali às quais eu podia recorrer, mesmo que só para ter uma ideia de qual assunto eu levaria para a reunião depois, quando eu discutiria com todo mundo. Então, como eu tive todo mundo tão empolgado junto comigo, eu fiquei muito mais à vontade de buscar esse tipo de comunicação com o pessoal. Nossa, muito legal. Muito bom saber. Tá todo mundo na mesma meta, né? Tá todo mundo engajado. A gente fala muito que nunca é um projeto do cliente, é o nosso projeto, né? Porque a gente tá junto. Isso foi muito massa. Acho que uma coisa que eu também foi muito legal no projeto foi que quando eu levava as minhas dificuldades para a Cynthia, elas eram as dificuldades da Cynthia também. Então eu senti que eu fui muito ouvida e foi dado muita importância, foi dado muito valor para aquilo que eu pedi e para aquilo que eu precisava. Sim. Então é diferente quando a gente tem esse senso de importância para o parceiro, né? Sim. A gente sempre identifica que por mais que a gente converse, que a gente faça discoveries, que a gente faça N reuniões, a gente nunca vai saber detalhadamente sobre o negócio do nosso cliente, né? Então, a gente sempre vai atender o cliente do nosso cliente. Nós somos especialistas em mensageria, em comunicação, a gente tem um time que atende essa visão, mas a gente precisa muito da sua visão, né, do que está acontecendo na área, de como que são os processos, para que a gente possa auxiliar nessa automatização, nessa troca de mensagens com seu cliente, que vai atender de forma cada vez melhor, né, para atingir os objetivos necessários. E já me conta um pouquinho como que foi em tempo da gente começar o projeto. A gente começou o projeto, quais foram as metodologias utilizadas para a gente identificar quais foram os problemas, quais seriam as metas, como que seria toda a dinâmica do projeto? Tá, então nesse projeto de mensageria, como a gente estava considerando a comunicação de um para um, então usuário interagindo com o chatbot, a gente escolheu o Design Thinking,
porque é ele que coloca o usuário no centro de tudo. Então, é a melhor metodologia para a realização de pesquisas, para estabelecimento de objetivos, para ideação e para o desenvolvimento. E para fazer o projeto rodar, para a gente colocar um framework e tudo mais, a gente usou o Scrum e as metodologias ágeis. É muito bom quando a gente tem um engajamento, né? E um time todo utilizando as mesmas práticas de projeto, né? Para que a gente tenha uma dinâmica da entrega mesmo do projeto, para que a gente veja valor agregado em tudo que a gente vai fazer. Já, eu acho que um ponto, como a gente comentou, né? Quando a gente está fazendo a metodologia ágil, né, nos projetos, a gente tem algo muito legal, que é conseguir perceber valor nas pequenas entregas, ter uma percepção de entrega de valor ali nas coisas um pouco mais ágeis, porque a gente faz entregas pequenas até para a gente poder fazer uma adaptabilidade dos projetos. Fala um pouquinho pra gente do como que você e o time entenderam, né, e conseguiram visualizar essas entregas de valor. Como o projeto ele foi uma POC, a gente começou de forma muito rudimentar e depois ele foi evoluindo, ganhando mais estrutura, foi ficando mais automatizado, o valor dessas pequenas entregas, eles foram percebidos à medida que esses pequenos resultados foram sendo atingidos. E uma coisa que a gente fez também foi celebrar essas pequenas conquistas e fazer mesmo aqueles kick wins, assim, por exemplo, pessoal, a gente conseguiu 0,5% a mais esse resultado aqui. Já representava muita coisa, porque era um projeto que a gente estava... ainda não tinha sido feito. Sim. Então, a gente estava aprendendo ao longo da jornada da execução do projeto e ao longo da jornada do cliente também. E aí, uma forma que a gente percebia o valor dessas entregas fazendo o reconhecimento das pessoas que estavam com a gente. Então, pessoal, a gente não conseguiria tocar isso aqui, executar isso aqui sem todo o apoio de vocês. Então, foi assim que a gente fazia. Pra gente fica muito fácil, né, a levar um projeto quando a gente tem uma dinâmica com clientes como vocês estavam fazendo, né? Como vocês estão trazendo. Um time muito engajado, um time que tinha claro quais seriam os nossos objetivos. E eu acho que, além de tudo, que o errar faz parte, Sim. né? Porque ter erros faz parte, a gente tem que errar rápido e consertar rápido, né? Sim. Então a gente tinha uma dinâmica muito legal no projeto da gente poder identificar de forma rápida algo que a gente entendeu que não estava dando tão certo, que a gente poderia se adaptar. Mas como foi para você alinhar essas expectativas, não só com os stakeholders, né, que estavam ali no dia a dia, mas também com os tomadores de decisão? Tá, essa foi uma lição que eu tive com esse projeto. Então, teve alguns momentos em que eu não fui tão flexível quanto eu deveria ser. Então, nesse momento eu vejo que foi um dos meus maiores aprendizados. Eu podia ter olhado a rota que a gente estava indo, comunicar todo o time, não ter medo de tomar decisões que, como era uma POC, eu podia ter tido mais apetite de risco, eu acho. Então, essa é uma lição que eu levo desse projeto para os próximos que eu estou executando agora. Muito legal, eu acho que esse apetite de risco é muito interessante, porque quando a gente está fazendo, né, em tempo de projeto e os times estão a quatro mãos construindo tudo junto, não tem só o risco de vocês, né, tem o nosso risco, né, como a gente fala, é o nosso projeto, né, que a gente está construindo ali. E me explica um pouquinho como que foi para você envolver ou ter que captar informações de áreas específicas. Normalmente, esse projeto ele é um pouco mais fácil, ele foi um pouco mais fácil porque ele estava relacionado a uma meta estratégica. Então, as pessoas costumam ter um maior engajamento e tudo mais. Mas quando eu precisava de ajuda, quando eu sentia dificuldade, quando eu estava presa com algo, eu costumo muito chamar as pessoas que estão ali envolvidas no projeto, mas não numa reunião formal, onde está todo mundo, mas chamava para uma conversa e falava assim: estou com dificuldade nesse pedacinho aqui, me ajuda, me orienta, o que é que você faria? E normalmente isso foi onde eu vi que gerou muito valor como um todo, porque a gente discutia ali, aquilo ficava claro na minha mente, depois eu ia e conseguia discutir melhor com os outros envolvidos do time e a gente, em conjunto, tomava uma decisão melhor para o projeto como um todo. Foi muito interessante que em tempos de projeto vocês também foram muito flexíveis com as propostas que o time estava passando para você, né? Sim. Quando o time identificava uma melhoria ou identificava um ajuste no fluxo que a gente precisava fazer, vocês sempre estavam muito abertos
para que a gente pudesse adaptar, né, o escopo do nosso projeto a essas melhorias que iriam agregar valor ali naquele momento. Eu queria explicar um pouco para a gente como que em tempo de projeto você identificou e entendeu que essas nossas evoluções em conjunto estavam te ajudando a passar a evolução do projeto para dentro de casa. Né, de maneira geral. Como que você estava conseguindo passar que esse nosso projeto estava evoluindo para as tomadas de decisão, né? Foi uma POC, foi uma entrega pontual para a gente fazer uma validação, né? Se o objetivo cabia, né? E eu entendo que, como era uma POC, você tinha que fazer várias comunicações para dentro do iFood. Como que foi essa sua relação com essas comunicações e o time do iFood? Tá, normalmente a gente utiliza uma plataforma de comunicação assíncrona e aí eu costumo fazer reportes, então eu estabelecia lá uma data e um horário em que eu ia mandar esses reportes. No report, o que eu costumo colocar? Quais são as informações mais relevantes para o projeto, aqueles principais KPIs, então o que a gente está ganhando, o que a gente executou e naquelas entregas que foram feitas na semana ou na sprint, por exemplo, qual o valor gerado através delas. E também nesses reportes, se a gente tem algum ponto de alerta, se a gente tem algum pedido de ajuda, costumava colocar ali também. Ou se, durante a evolução do projeto, a gente fez uma nova descoberta que teve um impacto muito grande, que mudou a direção de rota, aí eu também costumava fazer essas comunicações extraordinárias. Uma coisa que eu acho muito importante, aí voltando sobre o papo da comunicação, sempre que a gente precisa ser muito organizado com os reportes, porque eles servem muito depois para documentar a evolução do projeto e servem também como insumo para fazer o relatório de lições aprendidas. E aí também gosto de fazer isso com muito detalhe, colocar a documentação muito bem detalhada, porque depois serve de material para consulta para um projeto que pode ter algo semelhante. Então você acaba ganhando muito tempo quando você faz parece que não, né? Mas quando você faz uma documentação robusta, em que você coloca muitos detalhes e tudo mais, na hora que você volta e consulta aquela informação para um próximo projeto, aquilo te ajuda a ganhar muito tempo. Nossa, muito legal. Mesmo quando a gente fala de projetos de tecnologia e de metodologia ágil, é muito importante quando a gente fala que a questão da documentação ainda é um ponto super sensível e importante pra gente, né? Para que a gente possa acompanhar o projeto, para que a gente possa dar clareza para todo mundo do que está acontecendo e aí para que a gente possa ter também de forma visual o que a gente está planejando, né? O apelo visual na comunicação e você documentar tudo muito bem feito, para mim é importante porque no mercado de tecnologia e a gente conhecendo como funciona o turnover e tudo mais, também para mim é muito importante a gente ter essa documentação, dar ênfase e importância a isso, porque quando você troca um membro importante do seu time e você está fazendo onboarding de uma nova pessoa ali, ele tem onde consultar, ele também consegue se orientar e fica inteirado do que foi feito antes do time. Então, eu também vejo muito valor nesse sentido em ter capricho com a comunicação, embora a galera não curta muito fazer isso. A gente sempre tenta fazer essa comunicação assíncrona, né? Eu acho que entre os times, para, às vezes, pontos bobos, né? Que a gente acha assim, não vou comentar, não vou falar, é uma questão muito pequena, mas a gente fazer uma comunicação o mais breve possível pode evitar desencontros de comunicação, pode evitar algum problema e algum possível reajuste dentro do projeto também, né? Isso. Aí uma outra coisa que eu acho importante também é ter o cuidado de como você vai disponibilizar essa informação. Então, uma ideia legal que a gente teve no time foi criar um site no Google Sites e falar um pouco sobre quem é o time, o que a gente faz. Como eu disse, o iFood é muito grande, né? Então, a gente precisa entender como vai disponibilizar essa informação e catalogar. Então, são muitos projetos executados. E a ideia do time é começar a colocar lá em links, em caixinhas, tudo o que foi feito. E para quem chegar, vai ter acesso a esse site, vai conseguir... isso está sendo desenvolvido, a gente está trabalhando, já evoluiu muito. Mas vai entender quem a gente qual que é a missão, visão e valores do time como um todo, não só do iFood.
E sempre que precisar consultar um projeto, tabela de banco de dados, qualquer estudo ou pesquisa está ali. A informação está colocada, está centralizada no lugar e está ali de fácil acesso. Então, eu vejo que a gestão do capital intelectual sempre é importante considerar disponibilização da informação com muita facilidade, cuidar das documentações, mas não perder também muito tempo com isso, porque isso não gera valor, mas documentar com o cuidado necessário. E é isso. Boa. Já eu vou voltar a um ponto. Pra gente foi muito interessante que a gente que quando vocês são muito flexíveis e entendem que a gente pode arriscar, como a gente falou, né? E a gente pode também utilizar novas features, a gente pode utilizar também novas tecnologias para que a gente traga um valor agregado, né, na nossa entrega e ter um parceiro como vocês, aberto a entender o momento, a entender o que a gente pode fazer focado no nosso cliente final, né? É super importante pra gente. Eu acho que essa dinâmica no projeto foi muito legal. Tendo uma visão geral do projeto, eu acho que algo super importante foi que foi pautado em começo, meio e fim, né, de projeto. A gente começou, teve os discoveries, teve a visão completa do que a gente ia fazer de objetivo, teve o andamento todo do projeto para a gente identificar o que a gente poderia sair e finalizamos com toda uma visão de KPIs, de identificar se foi o sucesso, de fazer validação do projeto mesmo, né? Para você, essa visão como um todo dessa história do projeto que teve, né? De toda essa nossa história nessa dinâmica, como que foi? Eu acho que sabe quando a gente tem um álbum de figurinha e você vai colando as figurinhas lá? Eu vejo muito assim. Então a gente começa com uma POC cheia de incerteza. Vai evoluindo, vai obtendo resultados, você vai colocando as suas figurinhas no álbum até chegar e você falar assim, nossa, gente, olha tudo que a gente fez aqui. E em um intervalo de tempo tão curto, né? Sim. E com desafios grandes. Vai ter dias em que vai ser muito difícil. Então, por exemplo, essa incerteza, o resultado que você às vezes não atinge, que você esperava. A pressão de querer muito fazer dar certo. Então, é muito bom quando você olha para o todo e fala assim, nossa, olha o que a gente conseguiu fazer aqui junto. Uma outra coisa que eu vejo também nesse projeto, falando como um todo, o quanto é gostoso você saber que as pessoas que estavam com a gente, como a participação de cada um foi importante, o que a gente aprendeu, e é gostoso saber que, mano, eu tô trabalhando com muita gente engajada aqui. Foi muito massa saber que eu tinha tantas pessoas que queriam fazer dar certo. É assim que eu vejo. É muito legal saber o quanto trazer essa sua visão de todo mundo querer dar certo, né? De todo mundo tá ali para fazer dar certo. Sim. Porque no final tá todo mundo no mesmo objetivo, tá todo mundo querendo que aconteça e era sempre uma dor em conjunto, né? A gente tinha um problema, se acontecer alguma coisa, a gente já corria para conversar, para bater papo, para ver como que a gente poderia sair do outro lado. Eu acho que uma coisa que eu queria comentar também é que esse projeto, quando a gente fala de colocar o usuário no centro, e é um projeto de mensageria, uma coisa bem conversacional, uma das coisas que a gente teve, que para mim foi muito legal e que gerou uma fonte de insumos e insights muito grandes, foi que na construção do fluxo e na árvore decisória do chatbot, a gente colocou para o usuário a oportunidade dele dar a opinião dele digitar o que ele estava achando daquele processo como um todo. E ali foi quando a gente tem essa resposta do usuário, a gente tem uma fonte, para mim, é a fonte mais rica de informação, e foi ali que a gente começou a identificar as necessidades deles, como, por exemplo, o tempo, nesse processo que a gente estava cuidando, o tempo era um fator crucial. Então, a partir desses insights que eram obtidos com a pesquisa de satisfação com o cliente, geraram muito valor. Outra coisa que a gente teve foi, através desses comentários, a gente observou a necessidade latente da criação de uma nova feature. Não que isso vai ser priorizado agora, mas, por exemplo, essa identificação de melhoria, não só no nosso processo, como no app como um todo, para mim é muito importante. Caraca, é muito legal como o projeto em si, ele traz alguns insights para o próprio objetivo do projeto, mas também tem outros insights que vão além do objetivo, né? Onde que você pode auxiliar em outras áreas, auxiliar em evoluções do app mesmo, né? Como você apontou mesmo, que a gente nem espera algumas informações ou alguns pontos do projeto e
com essa condução, né, e identificação e escutando o nosso cliente, eu acho que é isso, né, no final das contas. É sempre o mais importante, é escutar o cliente, né, e como que a gente vai fazer o gerenciamento, como construímos um canal de conversação aberto o suficiente para que o cliente se sinta ali confortável para trazer a opinião dele, para que ele possa passar o que ele quer e assim a gente conseguir fazer uma construção de uma mensageria conversacional que se adapte à nossa necessidade do cliente. Acho que cada vez mais a gente identifica isso na necessidade de qualquer cliente, né? De construir um canal conversacional adaptável à necessidade que ele traz. Quando a gente está falando da construção de um projeto de chatbot, eu gosto muito de pensar que a gente não está falando só do desenvolvimento de um projeto, de uma árvore decisória de um chatbot ou que o cliente apertando um botão vai disparar um outro fluxo. Eu gosto muito de pensar que tem uma pessoa lá na outra ponta que está precisando de algo, que tem uma necessidade. Então, quando a gente fala do iFood, a gente está falando de fome, está falando de entrega de algo e tudo mais. E o iFood pode estar num momento muito importante na vida da outra pessoa. Então, por exemplo, é um casal de namorado que vai lá e tem um date, pede um sushi. É alguém que está triste e naquele dia precisa de uma comida. Ou é a comemoração de aniversário de alguém. Então, quando eu olho para a construção dos meus projetos, eu considero lá na ponta, lá no final, como que eu posso fazer para tornar a vida dessas pessoas melhor. Então, eu gosto muito de trazer essa camada e isso faz com que eu queira fazer o meu melhor, saber como que eu impacto a vida de alguém que, por exemplo, eu não conheço. Sim. É muito importante quando a gente fala de mensageria, né, que a gente não está lidando ali no final da ponta com um papel ou com um processo. Sim. A gente está lidando com as pessoas do dia a dia, né, em sanar um problema que às vezes a gente nem sabe o que a pessoa está passando, né? O que está acontecendo. Sim. E como que trazer um tom de voz correto, trazer um direcionamento, né? O mais rápido possível porque se a pessoa está naquele canal, se a pessoa está no WhatsApp, ela quer resolver o mais rápido possível, Sim. né? Ela quer ali aquela agilidade. Então, quando vocês trouxeram a visão de vocês, quando vocês já tinham, acho que muito bem identificado os objetivos ou para onde a gente iria e que o centro, no final das contas, ia ser o cliente, acho que foi excelente, porque assim a gente pôde, em várias fases do projeto, poder adaptar o próprio projeto para que ele atendesse a pessoa mais importante no final das contas, que é o nosso cliente. É o cliente. Jé, se você pudesse dar uma dica para quem está começando na área de projetos, qual dica você daria? Tá, então, primeira coisa, estudar muito, estudar metodologias, estudar como você organiza as informações, depois cuidar muito da sua comunicação, de como você vai apresentar isso e também cuidar muito da sua inteligência emocional. Às vezes você vai se deparar com momentos que vão ser muito difíceis, você vai lidar com muitas adversidades, você vai lidar com pessoas que vão representar um desafio para você na sua carreira, então é muito importante você cuidar disso. Uma outra dica que eu daria é você ter muito claro quem você para onde você quer seguir, o seu objetivo, porque isso vai te dar força de ir ultrapassando os obstáculos, sabe? E quanto mais a gente se conhece, a gente também tem... eu gosto de pensar, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se gosta. E com isso faz com que a gente evolua muito mais na carreira. Você coloca mais empenho nas coisas, e conforme você vai se descobrindo, se testando, é isso que eu acho que é o que faz com que a gente evolua muito. Além de gerar muito valor para o negócio, para quem está com a gente ali. Acho que você trouxe pontos que são super importantes, que na carreira de projetos a gente acaba tendo que ser tudo ao mesmo tempo, né? Você tem que saber um pouco de produtos, você tem que saber um pouco sobre UX, você tem que saber um pouco sobre gerenciamento de custos, gerenciamento de horas, então você acaba sentando em várias cadeiras diferentes, né? Sim. E ter essa flexibilidade de saber se adaptar às realidades, Sim. né, e visões, acho que também é um ponto que é super importante de ser um profissional adaptável à situação, né? Também. E não ter medo. Sim. Então, você está tendo a oportunidade de fazer. Para mim, uma das coisas mais legais é você gerenciar projetos. Então, você vai ter acesso a diversos conhecimentos diferentes, diversas pessoas, e você vai ter a oportunidade de desenvolver e entregar coisas assim que, quando você olha para sua vida, você vai pensar, por exemplo, eu, Jéssica, como profissional, vou pegar e falar assim,
lá no final da minha vida, uau, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de tecnologia e desenvolver um projeto com chatbot. Então é muito legal isso quando a gente olha para a nossa vida como um todo. Sim. Gente, agradecendo muito a sua presença hoje. Foi um papo muito rico que você pode trazer, eu acho que esse papo de uma empresa de tecnologia, né? O iFood, acima de tudo, é uma empresa de tecnologia. Te agradecer esse papo super fluido sobre essa super parceria com a gente. Eu que quero agradecer muito, então é uma honra para mim poder estar aqui, depois de todo o trabalho que a gente realizou. Muito obrigada pela oportunidade e também pela parceria nossa. Muito obrigada. Pessoal, chegamos ao final de mais um podcast do Smart Conversations. Não esqueçam de compartilhar com todas as pessoas que fazem sentido sobre a área de projetos ou que querem saber um pouco mais sobre como são os nossos projetos de mensageria. Muito obrigada, curta e compartilha com todo mundo.